Vamos falar uma verdade aqui, como é bom ter Cotia, cara. Espetacular, galera. Pós-jogo aqui, São Paulo 1, Libertad também 1. Vou começar esse vídeo falando aqui, que a gente sabe que é resenha, né? Batendo papo aqui, esse nosso pós-jogo. Amanhã tem um vídeo analisando com mais calma também. Mas, cara, espetacular, cara. Você vê a história, assim, o Luca já era pra ele ter estreado 2 vezes, né? Que ele chegou ali na beira do campo e não estreou. Porque o Zubeldia depois mudou a substituição, né? Colocou outro jogador, enfim. Cara, hoje, numa noite Morumbi praticamente lotado aqui, 46 mil torcedores, 47 mil na verdade, né, praticamente. Cara, o moleque vai, estreia dele, noite de Libertadores, estádio lotado, faz um gol. O gol que salva o São Paulo aí, classifica o São Paulo de vez agora para as oitavas da Libertadores. São histórias do futebol e que o São Paulo tem que agradecer por ter Cotia, cara. Por isso, cada vez mais tem que ter bons olhos, olhares mais fortes, mais profissionalismo na base, porque olha aí, espetacular, cara. E os jogadores que saíram da Copinha com mais mídia foram Lucas Ferreira, que está no time de São Paulo, claro, também já fez gol em Libertadores. Alves, Rian Francisco, o principal, né, que é até um assunto do vídeo, eu queria saber por que o Rian não joga mais pro São Paulo. O próprio Mike, que voltou agora pro Sub-20, aos poucos vai ter oportunidade no profissional também. E o Luca não era um cara que subiu com uma mídia de que, nossa, mas vai ser um grande jogador. Não, cara, só que ele sempre deu muito trabalho na base. No bom sentido, né, sempre foi um grande jogador na base. Espetacular, mostra que é jogador que não sentiu pressão. O jogada individual dele, foi pra cima ali, fez o gol. Demais, né? Ainda saiu gritando aqui sobre São Paulo. Ah, que é São Paulo, fez o sinal da torcida de São Paulo. Espetacular, cara, espetacular. Bora agora falar um pouquinho do jogo. Cara, a escalação do Zubeldia pra mim foi a ideal, tá? No jogo em casa, lógico que tem muitas críticas, né? Quando ele dobra a lateral e tal. Só que é uma escalação que eu entendo fora de casa. Em casa, tem que ser diferente. Em caso do Zubeldia, hoje ele escalou perfeito pra mim, tá? Ele escalou ali com um lateral certinho, com 2 jogadores mais de contenção no meio. O Marcos Antônio fez uma partidaça, aliás, com 2 pontas, um centroavante. A escalação foi boa. E o São Paulo começou o jogo muito bem. Só que aí chegou o grande problema do jogo, né? O grande problema da partida, que foi justamente a situação do Alisson. Que o Alisson foi expulso e, cara, eu sei que muita gente vai culpar. Nossa, o Alisson é irresponsável. Claro que foi um erro, é claro, óbvio que foi um erro dele ali na entrada. Não precisava, né, ali no meio campo. Só que o Alisson é um cara zero de maldade, galera, mas zero de maldade. É um cara que, na minha opinião, tem muito crédito aí. Não foi por querer, lógico que, pô, prejudica ali no jogo, no modo geral. Só que o Alisson é um grande jogador, faz parte, cara. Vacilou ali, perdão até essa tosse, tá muito frio aqui em São Paulo, no Morumbi. Por isso que eu dou com esse casacão aqui. Mas foi um erro, um vacilo, não é pra, nossa, o Alisson tal. Não, sou totalmente contra isso. E ali o jogo mudou, só que mesmo mudando o jogo, o Libertad teve algumas oportunidades. Cara, o São Paulo seguiu bem na partida. O São Paulo criou chances. Teve a principal do jogo com o Ferreirinha, que fez uma bela jogada individual e depois chutou pra fora, né, na perna que não era boa. Depois teve uma com o Alan Franco, que o André Silva errou ali o chute, o Alan Franco teve a chance. Eu até acho que ele tava impedido, tá? O André Silva no começo da jogada. Mas, enfim. E foi isso. Aí chega um erro do Zubeldia, na minha opinião, tá? Um erro, que foi a parte que ele tira a Ferreirinha, coloca o Ferrarese, e tira o Oscar e coloca o Pablo Maia. E por que, Juvenal, mas ele teve que preservar, por que erro? Cara, lógico que teve que preservar, talvez proteger um pouquinho mais, aí não tem problema. Só que tira o Ferreirinha, que era um cara que tava sendo vertical, indo pra cima. Põe um zagueiro que joga de lateral direito, que virou ponta no final do jogo. Aí tira o meio campista, coloca um volante. Mais uma vez, qual o sinal que você dá pro adversário? Você dá o sinal de que, ó, vou me recuar porque eu tô com medo de você, pô. Porque tô satisfeito com o empate. E não pode ser assim, cara, não pode ser assim. São Paulo tava bem no jogo, mas tava com a menos. Tava, só que tava bem no jogo, mesmo com a menos, conseguia ter ali algumas oportunidades. Então é isso que eu questiono, né, de que, pô, precisava ter recuado o time. 2 minutos depois, 5 minutos depois que seja, tomou um gol numa falha ali do Cedric, que falta bizarra. E o André Silva também na marcação foi muito mal. Só que aí que tá a crítica, né? De, você tá sendo corneteiro. Não, cara, não. Eu já falei, eu não sou esse corneteiro aí do trabalho de que, o meu dia não presta. Não. Só que não precisava. E aí tem que enaltecer também que ele logo corrigiu o erro. Coloca o Luciano e o Luca. Põe o Luca logo de cara. E o Luca, jogador ali, entrou muito bem, né, cara? Entrou ali, fez o gol. Personalidade, gostei muito do que eu vi. E é isso. Outro assunto que eu queria falar é sobre Rian Francisco. Cara, isso eu não entendo, tá? O André Silva, na minha opinião, fez uma partida péssima hoje. Foi muito mal hoje, muito mal. Por que não dá uma chance pro Rian também? Por quê? O André Silva nunca foi um titular absoluto de São Paulo. Por que o Rian não pode disputar a posição com o André? Mas o André é artilheiro. Claro, mas dá uma oportunidade pro Rian também. Quem sabe no próximo jogo contra o Grêmio. Põe pra jogar, vê se rende, cara.
Nos 2 jogos que ele teve mais minutagem, não, na real, em um jogo que ele teve mais minutagem, contra o Ceará como seu titular, ele fez o gol. Aí de brinde, nos últimos 5 jogos, ele jogou 20 minutos, no máximo, por aí. Por quê? Eu, particularmente, não consigo entender. O André Silva não fez um jogo bom, mais uma vez. Lógico que é um cara que tem participações importantes, gols, tudo. Errou na marcação do gol, aliás. Não foi bem aqui na frente. No jogo contra o Palmeiras foi muito mal também. Por que não dá uma oportunidade pro Rian? Esse é o questionamento. E, cara, até falando aqui, se não der uma oportunidade uma vez ou outra pro Rian, São Paulo vai perder o moleque cedo e vender por muito menos do que poderia vender. Esse é meu ponto de vista, tá? Aliás, galera, eu adorei a analogia com o truco, porque eu jogo truco. Você joga truco? Não sei jogar truco. Não sabe? Não, Deveria. é uma deficiência que eu tenho. Eu adorei a analogia com o truco que ele fala. Você tem 3 mãos no truco, né? 3 rodadas. Ele tentou a primeira cartada, Lucas Ferreira, não deu certo. Tentou a segunda, guardou a última com o Luca. No truco, a carta mais forte é o Zap. Então ele guardou o Zap, que era o Luca. E ele tirou o 6. Exatamente. Que era o Cedric. Perfeito. A manilha é a carta que você vira do baralho e diz qual vai ser a mais forte da rodada. O 6, que era o Cedric, foi a manilha da rodada e quem veio na sequência era o Luca, que era o Zap. O que eu achei mais impressionante da analogia do truco é que truco foi a primeira palavra em português que ele falou em um ano. Não foi? Ele também falou você já sabe que pensa assim. Agora, alguns pontos para além da analogia maravilhosa com o truco do Zubeldia, deixando a cartada final que decidiu o jogo aqui com os Made in Cotia, no caso do Luca do São Paulo, é uma entrevista que ele é muito consciente e fala da preocupação de ter 4 garotos fazendo seus primeiros gols com a camisa do São Paulo, enquanto tem que pensar em renovação de contrato, como o Lucas Ferreira acabou de renovar agora até 2029. Ele pontua essas questões ao longo da entrevista de como você tem que, entre aspas, trocar a roda do carro com a parada em andamento. É porque ele tá falando da renovação do contrato do Lucas Ferreira e o que isso mexe com a cabeça do menino. Que hoje não fez um grande jogo, ele próprio destacou. Eu falei no primeiro tempo que o Lucas Ferreira não estava fazendo um grande jogo, que era uma opção para sair, ele inverteu o Lucas Ferreira de lado. O Lucas Ferreira não funcionou ainda, o Lucas funcionou. Por que não funcionou o Lucas Ferreira? Porque ele é um garoto, ele vai subir, vai descer, é normal que ele oscile. Só que essa semana, ele tocou nesse ponto. É a semana da renovação do contrato do Lucas Ferreira até 2029. Ótimo que renove, mas o que ele está dizendo isso interfere na cabeça do garoto. Como vai interferir na cabeça do menino de 17 anos com espinhas na testa, que ele vai ter aos 26 dias treinando com o time profissional, diretamente com o time profissional, faz o primeiro gol e não vai dormir de noite, não vai dormir essa noite. Então, é claro que mexe. Mas ele também, a entrevista dele foi muito boa. Especialmente quando ele fala da vaia do Cedric, ele diz, cara, no futebol tudo é momentâneo. Isso aqui é hoje, amanhã é outra coisa. Hoje é o dia do Luca, amanhã é o dia do Lucas Ferreira, depois de amanhã é o dia do Rian Francisco e assim por diante. Falta que o São Paulo está classificado e ele tá se sentindo em dívida com o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não ganha, só ganhou uma vez no Campeonato Brasileiro em 8 rodadas. 8 jogos, 6 empates, uma vitória no Clássico contra o Santos e uma derrota no Clássico contra o Palmeiras. Então, ele tá se sentindo em dívida e tem que ganhar do Grêmio no sábado. Vai ganhar esse tempo e vai preparar o time para as oitavas de final, provavelmente ganhando do Tajeres e garantindo o primeiro lugar do grupo. Não no geral, mas também não é o fundamental. Nessa sequência de agenda do São Paulo, quem atualiza pra gente agora, direto aqui do Morumbis, nos bastidores, é Carlos Cereto com o nosso pós-jogo aqui no Paramount Plus. Ceretinho. É isso aí, Azão. O próximo jogo do São Paulo, então, contra o Grêmio, no próximo sábado aqui no Morumbi. Depois, na semana que vem, tem o Náutico, na terça-feira, no Recife, Copa do Brasil. Aí tem o Mirassol, no dia 24, aqui no Morumbi, Campeonato Brasileiro. E o Tajeres, na última rodada na fase de grupos da Libertadores, só no dia 27 de maio, São Paulo ainda briga para ser o primeiro colocado da fase de grupos da Libertadores. E fica a questão do Lucas, né? Como informou a Janice de Castro durante a transmissão, ele teve um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. E aí não se sabe, não tem previsão de volta. Provavelmente só deve retornar à equipe do São Paulo depois da parada para o Mundial de Clubes da FIFA. O Lucas vai ficar, portanto, um tempo fora, longe da equipe do São Paulo. Azan. Carlos Cereto atualizando a informação sobre o Lucas Moura, um desfalque gigantesco para um DM que tem problemas e esse é dos maiores. Mas são 3 jogos do Brasileiro. O Brasileirão vai até a 11ª rodada.
e depois ele para o Mundial de Clubes. Tem a Copa do Brasil contra o Náutico na semana que vem, mas ele tem, de qualquer maneira, no Brasileirão são 3 jogos. Tem que, como disse o Zubeldia, ele tem que se recuperar corretamente, porque ele voltou da lesão, teve 2 jogos, não conseguiu se recondicionar da maneira correta e vai... O que é 6? Ah, ele antecipou! Eu ia pedir truco, ia ver se ele sabia ou não sabia jogar. Truco, PVC? Eu não sei jogar truco. Pede 6. 6. 9, aí você pede 12. Entende? 12. Mas na Aí Argentina, vai pro all-in, é tudo ou nada. Mas é na assim. Argentina é diferente o jogo. É, mas aqui no Brasil ele tá no Brasa. Por isso que eu falei, embora o jogo se chame truco também na Argentina, as regras são diferentes, joga-se com um baralho de 40 cartas. Aqui 52. Aqui 52. Lá se joga com um baralho de 40 cartas. Então lá é diferente. Por isso que eu disse que essa aqui foi incrivelmente a primeira palavra em português que ele falou em um ano morando no Brasil. Grande PVC, uma honra, viu? Brincadeiras. Meu dia é um excelente treinador. Só tô brincando porque ele, igual o São Paulo. O São Paulo aprendeu a falar um monte de coisa em português. Menos bom dia, por favor, e obrigado. Hablava, o educado. Hablava. O gol do Luca tem muitas camadas, né? Mas a gente vai resumir com a importância de você apostar nos garotos talentosos de Cotia, né? O São Paulo, em mais um ano que não está bem financeiramente, né, recorre aos garotos de Cotia e eles respondem, cara. O São Paulo está classificado nessa fase de grupos da Libertadores, se parar para pensar, por causa deles, né? Foi um jogo que o Ferreira resolveu fora de casa. Agora esse menino faz um gol improvável, no momento em que o time já estava praticamente entregue, um lance individual, né, talento puro, um garoto de 17 anos de idade, parte para cima de 2 defensores, bate rasante e vence o goleiro. É isso, cara. Teve um jogo que foi o Alves, o destaque, e por aí vai o Rian Francisco, e por aí vai, né? Os garotos de Cotia salvando mais uma vez a equipe do São Paulo num elenco que tem claros problemas, né, de formação, até por conta da falta de investimentos. Nessa temporada o São Paulo fechou a torneira, não tem dinheiro, não contrata mais ninguém praticamente, e aí o elenco fica fragilizado. Então eu acho que a história do Luca é a história do jogo. Todo mundo vai aplaudir o menino, um garoto de 17 anos, né? Vai ter que absorver tudo isso, né? Porque ninguém nem esperava, muitos nem conheciam, e aí de repente ele resolve a vida do São Paulo num jogo de Libertadores para 50 mil pessoas, ou quase isso. É muita emoção para ele. Agora, quanto ao jogo, o jogo foi para isso mesmo, Pimpo. O jogo foi para empate. O Libertad também não jogou nada. O Libertad com um jogador a mais desde os 15, 16 minutos do primeiro tempo. O Libertad também não aproveitou que tinha um jogador a mais, não pressionou a equipe do São Paulo. Os dois times estavam super satisfeitos com 0-0. Essa é a realidade, né? Ninguém estava pressionando, ninguém estava se arriscando, ninguém queria nada com nada, só tentava ali num contra-ataque ou numa bola parada. Na bola parada o Libertad fez 1-0 e no talento individual do garoto Luca, o São Paulo empatou 1-1. Pelo menos o empate foi mais justo, né? Porque nenhum time foi melhor que merecesse a vitória. Cara, acabei de ver meu gol, achei até mais bonito do que eu imaginava. E, cara, eles são atletas e principalmente pessoas sensacionais. Nas outras 2 vezes que eu quase entrei, o Rafael, como vários outros falaram comigo, brincaram, claro, com a situação que é adversa, é engraçada, mas falaram comigo para eu esperar que o momento certo ia chegar, que eu ia poder ajudar a equipe no meu momento, e foi exatamente isso que aconteceu. Se não fosse por eles, por esse tipo de conselho, por esse tipo de atletas, por esse tipo de líderes, talvez eu não teria conseguido fazer o que eu fiz hoje. Histórias. Eu adoro quando isso acontece. O garoto Luca, 17 anos, entra aos 39
se eu não me engano, do segundo tempo, e aos 45 ele faz o gol da classificação do São Paulo. O São Paulo ainda tem jogos a realizar nessa fase de grupos, mas a classificação poderia ter sido alcançada já nesta noite no Morumbi, diante do Libertad. Depois do São Paulo ter vencido o Libertad no Paraguai, depois de ter vencido todos os seus jogos como visitante e ter dificuldades como mandante, né? Empatou aquele jogo com a Aliança Lima, mesmo tendo aberto um 2-0, deixou empatar e tudo mais. Bastava um empate para o São Paulo garantir a classificação e tudo muda aos 15 minutos do primeiro tempo com uma expulsão do grande Alisson, um dos pilares desse time já há algum tempo, mas que dá um carrinho completamente desmedido, mesmo que ele atinja a bola ali em algum momento, a entrada é completamente fora do eixo, descabida, ele mesmo sai pedindo desculpas e acaba sendo expulso no comecinho de jogo. Então tudo que o Zubeldia planejava para o confronto vai por água abaixo um pouco ali, porque ele montou uma equipe até ofensiva. Ao invés do Ferrarese como lateral, ele bota o Cedric. Ao invés de daqui a pouco rechear um pouco mais o meio de campo, ele abre 2 pontas, o Lucas Ferreira e o próprio Ferreira, com o André Silva no ataque. O Zubeldia foi para cima porque tinha que conquistar a vitória, era uma noite de Copa do São Paulo, tricolor, 50 mil pessoas praticamente, no Morumbi para garantir a classificação, e tudo meio que se coloca em xeque naquele momento, até porque o Libertad cresceu no jogo, como não poderia deixar de ser diferente, né? O Libertad foi para cima, criou algumas possibilidades, o São Paulo foi se segurando, até tinha criado ali, né, com o Ferreira numa jogada que ele obriga o goleiro a fazer uma defesa, depois em outros momentos o São Paulo chegou também, porque o São Paulo também nunca deixou de jogar, e isso eu tô achando legal nesse time do Zubeldia. Você pode falar o que for, Libertadores, esse time tá com casca, tá com uma aura diferente, tá com uma sinergia bacana, e o Zubeldia falou que esse elenco, eu pego essas coisas, ele tem muito mais do que qualidade técnica, que esse elenco tá pronto para viver coisas lindas por aqui. Eu não sei onde São Paulo pode chegar, mas eu acho que na Libertadores a gente pode estar contando uma história. Nós podemos estar contando uma história que obviamente vai ter um final ali na frente, feliz ou não, mas essa história pode muito bem ser feliz. Porque a Libertadores ela é traiçoeira, ela é ingrata e ela respeita algumas condições. Entre elas, um time que tem camisa, um time que sabe jogá-la, um time que sabe entendê-la, com todas as suas adversidades. Porque a Libertadores, diferentemente de outra competição, ou mais até do que qualquer outra competição, ela não aceita desaforo, ela não leva desaforo para casa. Então você precisa respeitar esta Copa. E se tem um time que conhece muito bem essa Copa, é o São Paulo. Ok, não ganha há 20 anos, mas é um time que sabe muito bem como emblema, como entidade, como clube. Quando cria essa conexão do torcedor com o Morumbi, com o time, e assim, depois de todas as críticas, os questionamentos relacionados ao trabalho do Zubeldia, me parece que ele começa a encontrar soluções, ele vai recorrendo à base. E Cotia é impressionante, né? O Lucas Ferreira tá aí e agora chega esse menino Luca num jogo dificílimo, porque depois de tudo isso que eu citei, o Libertad ainda abriu o placar numa bola parada, numa cobrança de falta, em que a bola é jogada no meio da área e o Libertad faz 1-0. E ali a vitória, a possibilidade até do empate, iria por água abaixo. De repente, o menino Luca entra e faz a jogada que o Ferreirinha não conseguiu fazer. O Ferreira, que agora não é mais Ferreirinha, é Ferreira, ele até faz uma no comecinho do segundo tempo maravilhosa, né? Que ele tira no corpo o zagueiro, chega na frente do goleiro de esquerda, acaba perdendo o gol. O Luca, pelo lado esquerdo, tira 2 marcadores num drible só e fuzila o goleiro. O simples, o moleque fez o simples, o moleque não enfeitou, ele pegou a bola, foi pra cima, tirou os caras, quando chegou na frente do goleiro, ele não chapou, ele não colocou, ele não fez firula, ele fechou o olho, ou abriu o olho, eu não sei, mas ele fuzilou o goleiro. Essas histórias são maravilhosas, porque elas constroem carreiras. Então o Luca, que daqui a pouco a gente pode falar dele pelos próximos 10, 15, 20 anos, hoje vimos ele marcar o primeiro gol dele com a camisa titular dos profissionais do São Paulo e o jogador mais jovem a marcar pelo São Paulo na história de toda a Libertadores. Essa é a história que nós contamos hoje e que pode ser uma história muito maior.
dependendo do que acontecer ali na frente. Esse São Paulo tá diferente, tá diferente. Eu tenho dito assim que entre os times que estão jogando a Libertadores, é claro que o Palmeiras, até por ser líder geral, ou era até então, mas pela campanha que o Palmeiras faz, você tem que respeitar, até por ser um multicampeão também. Agora, jeito de jogar, cara de Libertadores, me encanta o Atlético Nacional da Colômbia, que ganhou do Bahia nessa quarta-feira, mas o São Paulo tá com essa cara, tá com essa aura, com essa aura Libertadores. E isso faz diferença. É muito cedo, a gente ainda vai ter toda a fase de mata-mata, é depois do Mundial, tudo muda na temporada. Mas se mantiver essa pegada, essa conexão, esse sentimento, essa alma, o São Paulo pode conseguir coisas lindas, como diria Zubeldia. O que vocês acharam do jogo? Olha, eu tô cada vez mais surpreso positivamente com o que esse São Paulo pode fazer. Final de semana tem o Grêmio, mas no Brasileiro o São Paulo tá oscilando, né? Muitos empates, perdeu agora pro Palmeiras, o que é natural. Não que seja natural perder clássico e perder pro Palmeiras, mas enfim, Palmeiras líder como mandante e com uma bola no final, no último lance do jogo. Porque o São Paulo teria construído mais um empate, mas nesse caso acho que até não seria o problema. O problema é empatar com o Sport em casa, né? Empatar com o Palmeiras fora não é problema. Enfim, e o Grêmio tá caindo pelas tabelas, então é uma possibilidade do São Paulo vencer diante do seu torcedor e também ter um pouco desse magnetismo no Brasileiro também. Agora, quando fala de Libertadores, aí realmente o São Paulo está se apresentando. Vale lembrar que no ano passado, com o próprio Zubeldia, o São Paulo foi eliminado no detalhe para o campeão da América. Porque o Lucas perdeu um pênalti, porque o Caleri perdeu um gol, aliás, perdeu um gol na ida e outro na volta. Detalhes que no mata-mata fazem muito mais diferença do que em qualquer outra circunstância. E não fosse isso, o São Paulo poderia ter avançado. Como o São Paulo não perdeu esses jogos, acabou sendo eliminado nos pênaltis, o Zubeldia está invicto na Libertadores no comando do São Paulo. Olha que loucura. E não estaria